Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Despertar Sem Edição. Hoje eu estou recebendo aqui minha querida amada Kézia Nascimento, Ih, viajante, que já estou sentindo que não vai ser mais tão viajante assim, mas é viajante, especialista em transição de carreira, mentora de mulheres, arro. maravilhosa. Obrigada, amor, por Ah, estar aqui mesmo. eu que agradeço, né, Fausta? Cada troca contigo é um presente. E eu sei que todo mundo que vai chegar aqui nesse vídeo vai receber muitos presentes. Assim como nos bastidores eu já recebi, gente. A gente já tá aqui, ó. Começou, já tem uns 20 minutos que a gente já começou esse podcast, mas a gente só colocou para gravar agora, né? E já foi assim, eita atrás de vixe. Então, tem muito, né? Esse vídeo tem muito a te reservar aqui. Né? É, Nossa, eu vou começar do começo, gente, porque daqui a pouco a gente chega lá, porque a gente estava começando agora do fim no nosso bastidor aqui. E aí eu falei para Kézia, o que eu vou te perguntar é como foi seu despertar? E deixa Hum. vir, quem que tá aí vivo agora para você compartilhar sobre esse processão? Uma palavra, né? Geralmente, assim, eu já me fiz essas perguntas, porque a gente faz. Uma das formas dentro do meu trabalho de transição é de olhar a biografia, né, humana. E eu já fiz a minha biografia umas 5 vezes, né, para ir trazendo mais elementos. Então, eu já me fiz essa pergunta, assim, algumas vezes, né? Tenho anotado ali o que de fato aconteceu. Porém, tudo é muito vivo e eu acho que é muito importante a gente sempre trazer essa vivacidade, como a Fausta também me lembrou, né? Quando ela falou, eu vou te perguntar isso aqui, mas aí deixa pra vir o que vier no momento, não precisa se congelar uma resposta já pré-pronta. E aí a palavra que me vem agora, Fausta, foi do incômodo, foi o incômodo, né? A palavra incômodo. E eu acho que talvez seja esse o processo para muita Todo gente, mundo. né? Para todo mundo, porque não é uma coisa sobrenatural, uma coisa surreal ou especial. É uma coisa que eu vejo que muita gente não vem por amor, vem pela dor mesmo, e as coisas são como são, né? Até Paciência. mesmo porque, né, se não tem, às vezes, alguma coisa ali incomodando, a gente não vai atrás de solucionar por achar que tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, esse meu despertar, ele aconteceu aos 27 anos, mais ou menos, que foi o primeiro incômodo que eu senti na vida de olhar para o meu ambiente e falar, o que que eu tô fazendo aqui? Né? Então, assim, esse incômodo, ele. E aí, você que também tá sentindo esse incômodo, que tá assistindo a gente, esse incômodo, ele existe. A primeira coisa que a gente precisa fazer é puxar o fio de para ver onde que novelo é esse, né? Se é daquele novelo cor-de-rosa, se é daquele novelo vermelho, se é. Sabe? De onde Qual tá é o vindo novelo isso que aí? você vai começar a puxar o fio? De onde está vindo? E eu comecei a reparar que eu ficava muito nervosa nos ambientes que eu tava. Tipo assim, eu já tava começando a ficar extremamente irritada com as pessoas com quem eu trabalhava e os ambientes que eu frequentava dentro do trabalho, né? E assim, geralmente vai ser o trabalho a nossa porta de entrada, né, para um processo de transformação, porque é onde a gente mais passa tempo na vida. Querendo ou não, né? Nossa, 8 horas de trabalho, 9 horas de trabalho. Aí você chega em casa, tem ali um tempinho, né, com seus filhos, com o seu parceiro ou contigo mesma. Então nem se compara. E aí por isso que tem mais chão, tem mais abrangência para você começar a perceber essas coisas no trabalho. Então, o trabalho é um baita de um portal para a gente reparar o que está faltando e o que está em excesso, né? E aí eu comecei a ver que foi um excesso de valores de vivência de valores que não eram meus. Então, esse foi o terceiro ponto, assim, né? Então, ok, incômodo, eu tô muito irritada nesse ambiente, então esse incômodo tá vindo desse ambiente e a emoção é a irritação. Por que que eu tô irritada? E aí vem esse terceiro elemento que é, eu tô irritada porque eles estão fazendo coisas que divergem dos meus valores, né? Então, aonde eu vi isso claramente, e as viagens também é um ótimo lugar para você enxergar as coisas, né? Eu vi isso Gente, eu quando conheci a Kézia, ela tinha um perfil que chamava Viajando Comigo Mesmo. Acho que agora você mudou a arroba, né? Mas a mudei, gente tá se como uma pessoa. conectou pelas viagens, mas ela vai contar a Exato. jornada aqui. Exato. Então, assim, foi numa viagem que com as pessoas que eu trabalhava que não teve como eu não ver. Porque assim, a gente abafa. No nosso ambiente controlado, a gente vai dando uma abafadinha. Não, eu só Fingindo que tô não é num com a dia gente. ruim.
Não, eu tô TPM. Não, não, fulano tava num dia ruim. Você vai dando justificativa, porque você não quer ver. No fim das contas, a gente não quer ver, porque que preguiça de ter que mudar alguma coisa. Se tiver que mudar alguma coisa, não, não, vamos tentar mais um pouquinho. E aí, na viagem, não tem para onde você fugir, porque você tá confinado naquele ambiente com aquelas pessoas, você tá sozinha, você tá ali, respirando 24 horas aquele ar, né? E aí, isso aconteceu na Rússia. Eu estava com uma comitiva do governo, do Senado, era um projeto, era uma pasta que eu cuidava na Rússia, e que eu sou administradora de formação, né? Então, eu sempre trabalhei com gestão de projetos, de empresas, de negócios. E aí, eu estava com essa comitiva e tinha um senador lá, que, meu, aquele senador eu preciso agradecer ele, assim, porque ele foi o meu ponto, assim, de falar, chega. Ele foi a gota d'água no copo, assim, sabe? E aí, convivendo com tudo aquilo, com política, com a forma das pessoas pensar, né? A desumanização das pessoas, de tudo virar em torno de benefício, de política mesmo como um todo, né? E a palavra política, ela tem uma conotação muito ruim, mas ela não é ruim. Mas ela passou a ser ruim porque a gente abusa de tudo isso, a gente denegriu muito o que que é política, dentro da nossa cabeça, principalmente, né? Então, eu comecei a ver a parte ruim da política, a parte péssima da política. E aí eu falei, não, eu não quero me tornar essas pessoas, eu não quero estar associada a essas pessoas, e eu não vou fazer, não vou entrar nesse modus operandi dessas pessoas, né? Então, assim, de coisas humanitárias mesmo, sabe? De humanidade, coisa de gente humana. E aí foi ali que eu decidi que eu precisava mudar minha vida. E claro, como uma boa taurina, eu fui fazer conta se eu podia mudar de vida. Dá pra mudar? Falei, eu vou precisar de dinheiro para mudar, né? A primeira coisa que eu pensei foi isso, eu vou precisar de dinheiro para mudar. E como é que tá minhas contas aí? Fui, né, toda pro hotel, falei, eu vou mudar, vou pedir demissão amanhã dessa jossa. Fui pro hotel no sábado à noite, estava chovendo. Eu tinha deixado, assim, foi um pico assim de estresse. Eu deixei todo mundo no restaurante, mandei todo mundo a merda. Falei, vocês se viram. E ninguém muito falava assim inglês, né? E eu era meio que responsável. Eu falei, cara. Você que era tradutora E do grupo, abandonou o grupo. é, eu falei, nossa, e depois eu fiquei com peso na consciência. Olha, por coincidência, Fausta, eu tenho um O coração. coração aí, ó. Você pegou o coração na Vou ficar hora. aqui usando a mãozinha. Eu comecei a ficar com a consciência pesada, porque eu cheguei no hotel e falei, gente, como é que esse povo vai chegar aqui? E aí eu fui pra recepção, ficar meio que de olho, assim, que horas que eles iam chegar e se eles iam chegar, né? Porque senão eu ia ter que dar meus pulos. E assim, foi uma baita irresponsabilidade, eu assumo, mas foi meu. A gente sempre tem um momento de virada, assim, de virada de chave, né? Que alguma merda acontece. E essa foi a minha merda, né? É de não cumprir com as minhas obrigações, né? Eu precisei daquele espaço, falar, não, acabou, chega, chega disso aqui. E aí eu fui pro hotel, fiz as minhas contas, e aí a triste realidade bateu na minha cara. Falou, você não vai poder deixar esse emprego agora, filha, não tem Não vai ser condições. amanhã. Primeiro, não vai ser amanhã. Primeiro, porque você não tem dinheiro e você não sabe o que fazer. Imagina, eu nunca pensei em mudar de carreira. E todo mundo que tá ali numa vidinha, né? Ali, ok, é isso que eu faço, meu trabalho me define, por aí vai. Na hora que pensa em mudar de profissão, mudar de carreira, eu falo, o que que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso. Então, me bateu o desespero duplo, né? Intelectual e financeiro. Falei, tá bom. Baixei, coloquei o rabinho entre as pernas e tá bom. Aí eu comecei a elaborar um plano. E aí o meu despertar foi o meu próprio processo de transição, porque eu comecei a entender que eu ia precisar mudar muita coisa e que para eu descobrir o que eu ia fazer, eu ia precisar me conhecer. Olha só, não era só mudar de carreira. Olha! Ah, eu falei, tá de Achei que brincadeira, era só trabalho duplo. arrumar um emprego diferente, gente. Eu achei que fosse só montar um CNPJ, abrir uma empresa, mas tá, e aí, em quê? Porque se for trocar seis por meia dúzia, é burrice, né? Burrice. E eu tava no auge da minha carreira. Então, assim, ia ser muito diminuir a minha. Travou. Voltou. Eu falo burrice assim, né? Porque é a forma, às vezes, como a gente se fala tristemente, né? Fala com a gente mesmo. Mas eu falei, não, cara, você não pode tomar uma decisão dessa, né? Trocar o auge da sua carreira, um baita salário, um posicionamento, né? Em termos assim, social mesmo, né? Profissional,
para você fazer nada, tipo, literalmente, não sei o que fazer. Mas aí o que que eu precisei, né, tomar um pouco de coragem, e essa coragem dentro daquele comecinho do nosso encontro aqui, do nosso podcast, que era daquele incômodo. Eu falei, mas aí eu vou conseguir lidar com esse incômodo interno, agora que eu já vi, não tem como desver, não tem É. como voltar atrás. Esse Não ver, ele tem não como, dá, gente. Quando a não tem gente passa jeito. por uma transformação, não tem. Então, assim, se você começou a dar corda para aquela insatisfação, para aquela dúvida, você enxergou, não vai ter como mais você tapar com o sol, o sol com a peneira. Não vai ter como você colocar embaixo do tapete. Você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que tomar algumas ações, sabe? E aí foi isso que eu comecei a fazer. Aí o que que eu fiz, né? Eu usei as minhas habilidades de organização, de gestão, de construção de projetos para mim mesma, pela primeira vez na vida, né? Falei, tá bom, eu sei fazer isso, então vamos montar um projeto. Aí eu montei um projeto de viajar, que era a única coisa que eu sabia. Naquela altura eu já tinha conhecido mais ou menos uns 15 países. E, e eu falei, é isso, é a única coisa que eu sei. Então eu comecei um curso de para viajantes, né? Eu lembro até hoje da promessa, como viajar 5 vezes mais com o mesmo orçamento. Essas promessas agressivas do Amo. marketing digital é foda. Ai, ai. E aí eu comecei o processo de transformação e de despertar assim, pelas viagens e pelo incômodo. Foi o que estourou, né, o balão. E depois as viagens é que deram continuidade a isso, porque como era a única coisa que eu sabia fazer, eu falei, tá bom, eu vou empreender nisso. Só que aí a vida foi acontecendo e ela foi demandando de mim conhecimento, de mim, não mais de fora, né? E aí eu lembro assim que quando eu me percebi nesse espaço, nesse processo de, tá bom, o que eu vou fazer da vida? Foi uma grande oportunidade de eu me conhecer, né? De eu me reconhecer de volta, porque eu não sabia naquela época nem qual que era a minha cor preferida, assim. Se alguém me perguntava qual que é a sua comida favorita, tipo, não sei. Porque eu nunca parei, eu nunca me dei tempo para pensar em coisas mais existenciais, de tão focada que eu estava aqui na vida concreta, no mundo concreto, que é o trabalho, o dinheiro, fazer as coisas, realizar coisas, e por aí vai. Então eu comecei a acessar uma parte mais filosófica, mais humana, mais essencialista, mais minimalista, mais profunda, mais emocional, que eram coisas que eu não dava muito espaço, né? Sentir, nossa, para que sentir? Eu preciso Como é que você vai trabalhar. chorar na galeria do Congresso, menina? Não dá. Então, aí eu colocava tudo isso, eu me coloquei debaixo do tapete. Eu acho que e muita gente se coloca, né? A gente vai se colocando embaixo do tapete para lidar com o mundo concreto, poder dar conta de, ok, todo mundo tem uma casa, tem que ter também, vamos lá. Ah, todo mundo tem um carro, tem que ter também, vamos lá. Todo mundo tem que ter sucesso profissional, vamos lá. Então, é a corrida dos ratos que a gente chama, né? Já é um termo que tá até batido, nem gosto, mas é o que é. É um bom termo para a gente usar. E aí a gente fica atrás de meta, atrás de meta, atrás de meta, atrás de meta. E aí não se dá espaço para a gente se enxergar. E aí quando chega esse desconforto, é uma oportunidade para isso, né? E eu acho que foi isso, Fausto. E aí eu vou te perguntar do segundo desconforto, né? Que aí ela também já fez transição de carreira de novo, gente. De blogueira de viagem. Já fiz 3 transições. É story É, doing. é... E é muito bonito ver esse processo, sabe? Porque, tipo, realmente, gente, a Fausta, aparentemente, personalidade, essa sagitariana, adora viajar. E a gente estava até conversando aqui nos bastidores que continuo gostando de viajar, mas sumiu da minha mente aquela inquietação de eu preciso viajar. É, eu continuo gostando, ok, mas não tá me faltando uma viagem no momento, porque teve esse lugar, e eu acho que a Kézia também teve. Então, foi Sim. e eu comecei a seguir Kézia no Viajando comigo mesma. E aí, depois ela foi para o Kézia Nascimento, né? Que foi ela. E foi quando a gente se aproximou mais. Foi, tipo, Viajando comigo mesma, perfil com milhares de seguidores. Eu era uma lá, perdidinha. E quando ela começou o novo perfil, eu fui junto e, e é um presente muito grande mesmo ver as tantas transformações que você se permitiu passar nesse tempo. Que eu não sei nem quanto Sim. tempo tem.
Ó, desde 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 aninhos, de 8 a 9 anos, que eu comecei em 2017 mesmo a transformação, mas eu fui para a vida em 2018. Você sabe que eu já tive muita vergonha disso, sabe, Fausta, tipo assim, de mudar tanto. As minhas mudanças eram motivo de, de vergonha, assim, vou usar essa palavra mesmo, sabe? Nossa, parece que eu sou uma pessoa tão inconstante, parece que né? Eu mudo muito porque eu parece, enfim, vem um monte de coisa na cabeça. E aí depois, dentro de um dos processos de autoconhecimento que eu fiz, né, de desenvolvimento mesmo, foi na minha formação de astrologia que eu fui entender meu processo, meu rolê com as mudanças, né? Então, assim, uma das minhas missões dentro do meu mapa é de ajudar pessoas perdidas a se encontrarem. Assim, é bem claro, essas palavras mesmo, né? Pessoas que estão se sentindo perdidas. Veio desse E jeitinho. todo mundo veio bem assim. E aí aquilo bateu muito forte em mim, né? Porque eu sempre fui muito da palavra, né? De, ok, se eu for ensinar alguma coisa, que eu tenha experienciado aquilo. E isso desde sempre. A primeira palestrinha que eu dei, né? Assim, entre aspas, foi num grupo de oração da Igreja Católica, né? Aos 14 anos, eu fui pregar sobre o amor de Deus. E eu lembro que na época eu me perguntei, eu falei, mas como que eu vou falar sobre amor de Deus? E eu tenho só 14 anos, eu não vi muita coisa desse rolê de amor de Deus, assim, sabe? Não Eu sei comecei a muito me do que se trata. questionar. Eu comecei a me questionar. Aí, nas missas, eu lembro que o padre falando de drogas, não sei o que lá, e papapá. Falei, mas como que o padre sabe o que essa pessoa realmente precisa se ele nunca entrou nesse estado? Hoje eu sei que a gente não precisa ter, né, ter um conhecimento de causa ali, porque senão, como é que faz? Né? Mas na época, esses incômodos, eles me batiam, tipo assim, meu, tá faltando verdade, porque você não sabe o que que um drogado passa. Você não sabe, né? E aí hoje, dentro do meu contexto, por que que eu fico... Meu fio vermelho, porque assim, todas as transições que eu fiz, elas foram muito ligadas a uma transição de estilo de vida mesmo, interna. Porém, meu fio vermelho sempre teve lá, que é o quê? A mudança, a transformação, a transição, né? E que no mundo 3D eu converso que é uma transição de carreira, né? Só que quando a pessoa chega para um processo comigo, ela não vai levar um processo de transição de carreira, ela vai fazer um processo de transição de vida. Então, eu entendo que eu só consigo exercer esse fio vermelho, essa missão, essa tarefa, através das minhas próprias experiências. Então, como que eu vou querer ser uma pessoa que não muda? Porque a cada mudança eu trago mais recursos para apoiar quem precisa dessa transformação, já que essa é a minha tarefa dentro dessa encarnação, né? Então, como que eu vou ter vergonha de uma coisa que eu preciso e que me serve como matéria-prima para eu poder extrair recursos para essas pessoas de um lugar de verdade, sabe? E aí eu comecei a trocar a vergonha por um orgulho mesmo, falar, olha, eu transicionei 3 vezes, eu sei que são níveis de transição, né? E uma coisa é você fazer um reposicionamento de carreira, outra coisa é você fazer uma transição, né? E a maioria do que acontece no mercado, do que tem no mercado, é reposicionamento, não é transição. E aí eu fui entendendo verdades, assim, desconstruindo várias coisas, né? Ontem mesmo eu fiz uma entrevista com uma pessoa que se aplicou para mentoria, e eu cheguei e falei assim, eu falei, ó, é o seguinte, o meu modelo de mentoria, ele não é nada convencional, já foi um dia, ele não é mais. Eu uso numerologia, eu uso astrologia, eu uso cabala. Você acredita nessas coisas? Eu perguntei direto e direto. Ela, acredito sim. Eu falei, que bom, porque senão eu nem ia continuar aqui. Porque não tem como, não tem Vou como. facilitar, né? Não tem como, se você não acredita nas ferramentas que eu tenho para te entregar, a gente fazer um processo. E antes eu fingia muito, não é que eu fingia, eu ocultava, eu ocultava. Eu entregava só o resultado, mas não falava de onde eu tirava esse resultado. Por uma vergonhinha também, né? Mas Você aí você falava, é muito. você fazia o que o marketing fazia, vende o que a pessoa quer, entrega o que precisa. E eu E ela não fazia. precisa saber de onde saiu o que ela precisa. Não, não. Só que agora eu vejo que deu um shift em mim de que, assim, vamos viver na máxima verdade possível. Até mesmo porque se aquele cliente, né, ele não tiver aberto para receber o que você tem para dar, o esforço vai ser muito grande. Para os E, dois e, e aí, por lados. exemplo,
E isso é incongruente. Igual no Clube do Livro que a gente tá, que a gente tem no Instituto, a gente está lendo o livro sem esforço. Que massa. Aí como que você faz, né? Então eu falei, não, eu vou ancorar, eu vou ancorar o sem esforço da minha vida. Como que é o meu trabalho quando vem alguém que não acredita ou que é mais inconsciente? Traz muito esforço para mim. Então, chega. Aí foi uma das mudanças que eu fiz através do livro. Então, chega, acabou. Não vou fazer mais isso. Eu vou falar abertamente, né? Porque às vezes a gente tem medo de falar como a gente faz ou como é o nosso processo, e por ser ferramentas mais aqui, né, mais holísticas, mais terapêuticas, as pessoas invalidarem esse processo, né? Ah, transição de carreira, né? Sabe? E não, né? E na verdade não tem isso, era uma crença minha, mas que eu fui observando muito, né? No meio que eu ficava, que era muito de empreendedores, né? Então tinha ainda essa coisa, sabe? Não, eu quero uma coisa prática, concreta, né? Bem direcionado. Mas você quer mais direcionamento do que pegar o seu mapa e te falar qual é o caminho de uma forma aplicada. Fala, tá aqui, olha aqui, sabe? E aí você traz, e enfim, a gente teima muito, a gente quer o caminho do esforço, né? A gente quer o caminho do esforço ou da mente. E claro, o processo ele é mental, mas ele também é muito espiritual. Até mesmo porque hoje, quando a gente entende, você também entende isso tanto quanto eu, né, Fausta? Se não tem mundo concreto, não tem vida material ou vida financeira bem estabelecida, se não tem o seu teto bem estabelecido, que é a sua vida espiritual também. Então, esse entendimento para mim foi muita chave dentro do meu processo de despertar, que foi esse segundo nível que você me perguntou, né? Que agora que eu estou respondendo. Relaxa, É um é assim teto. A gente tem, mesmo. né? A gente tem que ter um chão, mas a gente também tem que ter um teto. E eu acreditava que era só necessário ter um chão. E aí esse foi meu processo, meu segundo processo de despertar. Primeiro foi um despertar para a vida. Opa, eu tô vivendo Um trem meio estranho aqui. esquisito aqui. Tô esquisito. Vamos mudar? Vamos. Aí depois eu mudei e aí eu vi que eu tava sem teto. Eu tinha chão, mas eu não tinha teto. Então qualquer coisinha que acontecia, chuva, eu me Desabava. molhava, desabava. Então, opa, o que que tá acontecendo aqui? E aí foi minha segunda transição, que foi na Ilha de Páscoa. Eu tava assim, exausta. Eu já tinha um projeto sustentável, eu já fazia recursos com criação de conteúdo na época que ainda não era muito assim, né? Hoje é ok, hoje é bem mais de boa, mas naquela época, grandes influenciadores não sabiam como monetizar seu perfil, seu Instagram, seu trabalho. E eu já estava, com menos de um ano, eu já estava monetizando. Só que aí, isso foi 3 anos depois, né? Ai, ai. Quando eu cheguei na Ilha de Páscoa, eu senti que, assim, eu guerreei muito. Eu, com essa história de ter chão, de ter chão, de ter chão, eu fui me armando. Inclusive, um livro muito bom para todo mundo ler é O Cavaleiro Preso na Armadura. A gente leu ele no clube. Esse livro é fantástico. Porque fala muito sobre isso, né? Beleza. Se eu confio só em mim, então eu vou precisar de muitos recursos, porque eu não tenho mais ninguém. Então eu preciso saber tudo. E aí, né? Aí ainda mais se você tem um buraquinho de insuficiência, de baixa autoestima, aí isso fica assim, ó, gigante, né? E quem não tem? Então, nossa, não, então eu preciso ser muito boa. Aí você vai confiando só no aqui, né? Não, então eu vou ter que estudar isso, eu vou ter que fazer aquilo, blá, 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 blá. Então você vai formando esse chão, você vai formando essas couraças, essas armaduras, né? Pegando ali o elmo, pegando, né, tudo para você poder dar conta do recado. E aí teve um momento que não estava nada mais dando conta do recado. E aí foi aquela sensação de fracasso, sabe? Tipo assim, uai, mas a minha vida tá bem, e eu lembro muito dessa sensação. E tinha muita gente que falava que queria ter minha vida, sabe? Você Então, eu tinha paga uma para vida viajar. maravilhosa. Então, mas como que eu tô infeliz, sendo que eu tô sendo paga para viajar, sendo que eu tô num resort aqui numa ilha no México, fazendo um documentário, com tudo pago, comendo camarão, tudo gratuito, entre aspas, né? Porque eu tava pagando pro meu trabalho. E como que eu posso estar infeliz mesmo assim? Aí eu vi que alguma coisa me faltava. Então, eu vejo assim que o meu processo de despertar foi camada a camada. E isso se complementa muito com o que a gente falou nos bastidores agora, Falsa, que eu não tinha me dado conta. Mas assim, se a gente para pensar, a gente tem 4 corpos, né? 4 elementos. E a gente precisa fortalecer os 4. Então, o que que eu fiz? Eu fortaleci primeiro chakra, né? Eu já fui fortalecendo primeiro o campo material, campo físico, estrutural.
Aí fiz isso, joia, só que eu achei que fosse só aquilo, né? Para resolver, que depois minha vida ia estar resolvida. E aí, na hora que eu resolvi aquilo, eu falei, opa, Tem um trem aqui. ixi, tá faltando alguma coisa aqui. E aí, eu achei, aí olha a vida, né? Aí eu achei que fosse alguma coisa intelectual. Eu falei, eu acho que tá me faltando um diploma. Eu acho que tá me faltando um diploma. Porque eu trabalhava já com gente e eu me via como uma terapeuta, eu fazia coisas terapêuticas, mas eu não tinha uma formação. Era tudo de experiência, era tudo das mil formações, assim, mil eu tô exagerando, né? Mas das centenas de formações, cursos, treinamentos que eu fiz e que eu fui trazendo e eu ia colocando em jogo quando eu coloco para o outro, né? Compartilhando com o outro. Só que aí eu cheguei nesse espaço, né, intelectual, mas aí eu vi que faltava mais alguma coisa. Eu falei, não é aqui ainda. E eu demorei muito para acessar esse espaço da espiritualidade. Muito mesmo, porque eu acreditava que era muito lá em cima, assim. E eu vi muita coisa errada também, né? Assim, em termos de seitas, porque eu estudo muito, então eu sempre vejo, às vezes, a parte péssima dos rolês. E aí Tipo, vai ver o eu fui tendo documentário contato. Tribos, assim. É, tipo isso, né? Não, já quero começar, já começa com esse lado negativo. Porque é de análise, eu sou muito analista. Então, igual, eu fui para Piracanga, foi bem na época que o Siri Prembaba tinha caído, tinha dado aquele escândalo. E eu tava lá, eu vi o Prembaba lá. E eu tava no começo do despertar espiritual, entendeu? E aí eu, nossa, mas aconteceu isso, tipo, oh meu Deus, mas o cara é um guru. Eu, eita, lasqueira. E aí eu fui assim, indo pouquinho a pouquinho, porque o mundo espiritual eu também entendia que era sobre conhecimento. Porque meu modus operandi é, eu vou conhecer, e aí eu vou aprender, e aí tá tudo resolvido, né? Só que eu levei muito tempo para entender que o mundo espiritual, ele é muito sobre como você vive a sua vida. Levou muito tempo para eu chegar nesse shift. Eu achei que fosse uma religião, que fosse uma habilidade, que fosse alguma técnica, que fosse que eu vou ser? Vou ser reikiana? Qual que é o rolê? Eu vou trabalhar com os cristais, papapá. E aí eu fiz o dever de casa. Eu fui estudar Eu cristais, eu lembro fui da estudar época do chakras, eu cristal. fui fazer um monte de coisa. Não é? Tem até hoje resquícios, está lá o vídeo na plataforma. Ai, ai. E aí tem tudo isso, você vai passando, você vai pegando os fractais, né, os fragmentos. E aí você vai juntando as peças. E aí chega no momento que você vê que nada disso te serve, no fim das contas. Porque até serviu para você ir para uns degraus, né, assim, subir um pouquinho. Mas vai chegar um momento que a vida vai te fazer a pergunta de o que que você vai fazer com tudo isso. E isso tudo tá a serviço de quê? Sabe? Ai, e aí é outra crise, né? Porque até você entender que é sobre o modus operandi, eu não sei como foi para você, Fausta, mas assim, para mim foi essa sacada, sabe? Essa transição para viver essa espiritualidade. Porque eu testei várias tribos, né? Vários caminhos espirituais. E nada me fazia sentir em casa, sabe? Aquela sensação de, ó, é aqui, sabe? Tô bem, tô contente, tô em paz. E nada me fazia sentir essa paz. O único lugar que me fazia sentir essa paz era a Irlanda, e, e era isso, eu só tinha essa consciência. E, no entanto, eu ia para a Irlanda todo ano. Desde que eu fui em 2015, é como se fosse Meca para mim, era um lugar de peregrinação. Todo ano. E aí, até que um dia, então, e aí até que um dia eu tive a oportunidade de receber uma sessão sobre guias dentro do Condor Blanco, sobre os seus guias, sobre sua equipe espiritual. E aí ele deixou claro para mim, ele falou assim, você está buscando, né, espiritualidade dentro de um caminho e uma pessoa para te guiar. Só que não vai ser assim o seu rolê, a sua tribo já foi embora há muito tempo, né? Ela não está aqui mais. Nossa, me Relaxa aí que já deixaram, foi embora. me deixaram para trás. E é da região da Irlanda, né? Então são os celtas, é uma espiritualidade que hoje não tem tanta base assim, mas é uma forma de vivência de vida, né? E claro, né, naquela época eu falei, nossa, que triste, né? Não tem uma tribo para me conectar, assim, né? Uma Minha coisa tribo legal, foi gostosinha embora. como o Condor Blanco era. E aí eu falei, então tá bom, então vai ser um caminho solo. E aí eu comecei a me dar autonomia para resgatar a minha soberania,
que tudo na espiritualidade celta fala sobre o resgate da sua soberania, né? E aí eu fui galgando esse caminho e fui encontrando grupos e fui encontrando pessoas, até que eu entendi que realmente era um caminho de alma, de vida, que é o caminho do coração, que é o caminho da verdade, da sabedoria. Então eu vi que eu já vivia aqueles pilares. Eu só não sabia, eu só não tinha consciência que sim, que tem todo um estudo. Aí, hoje eu sei que tem a OBOD, né? Hoje eu faço parte da OBOD, que é a Ordem dos Bardos, Druidas e Ovats, né, na Inglaterra. Então, assim, tem toda uma organização. Não é tipo, foi embora e Não acabou. foi só Não, embora, tem, tá né? aí. Deixou uma organização Tá? aqui. Não foi. Deixaram um legado. E esse legado, ele tá voltando, né? Ele tá sendo restabelecido. Do Brasil, de forma bem, assim, tímida ainda, né? Mas tem os grupos e tudo mais, as turmas sementes que eu fiz no semente. Enfim, aí eu fui me despertando nesse espaço de desenvolvimento. Só que aí eu vejo que não é sobre eu estar participando da OBOD ou não, que eu tô dentro de um caminho espiritual, mas é a forma como eu vivo essa vida. Eu estava tendo agora uma conversa com o Pedro sobre isso, né? Sobre como a gente vive os elementos, a reharmonização dos elementos na nossa vida. E aí tem horas que você vai estar muito em contato com o seu caminho espiritual e tem horas que você vai estar com uma veinha pequenininha, mas ela vai estar ali. Vai estar correndo sangue ali naquela veia. Mas é uma veia pequenininha, né? E tem momentos na vida que é assim. Ou é que você vai pegar uma veia grande e vai, né? Ver ali, né? Tô dando esse exemplo porque é o que veio, né? Mas, e tem horas que você vai ver que é uma veia fininha, e na hora que você vai tirar sangue, que você tem esse processo, né? A veia grossa, que tem um monte de sangue, e a veia fininha que não tá dando sangue. Mas tá ali, aquela veia existe, tem sangue passando por ela. Então, é esse conceito de viver a vida bem, né? Porque a nossa vida é a nossa maior obra-prima. Isso eu peguei dentro da antroposofia e que tem tudo a ver com os conceitos mesmo, né, do druidismo. Cara, vive bem sua vida. Seja ético, seja coerente, seja verdadeiro, mantenha a palavra, né? Aí vem os toltecas, com não leve nada pro lado pessoal e Boa, papapá e pessoal. pipipi. Tem assim, caminhos. E aí é dentro da sua filosofia de vida. Então, qual é a sua filosofia? E aí foi esse meu terceiro despertar, assim, que acompanha minhas transições. Meus despertar, gente, acompanha é o meu processo de transição. Porque, Transição. como eu falei, se você vê, não tem como desver. E você vai ter que tomar uma ação com aquela informação que você recebeu ali. Então, às vezes, é mudar completamente. Eu mudei de nicho, teve um momento que eu mudei de nicho, que eu mudei de posicionamento. Teve agora, nessa última transição, eu mudei de estilo de vida, eu me separei, caí na estrada de novo. Hoje eu já tenho, né, um parceiro que, graças a Deus, assim, a gente se encontrou num momento muito bonito, durante a minha peregrinação. E é assim. Então a gente vai mudando, né? E conforme essas mudanças vão acontecendo e a gente se permite não ter vergonha dessas mudanças, no meu caso, a gente vai tirando o proveito delas para entregar para o outro, né? Quando essa é a sua medicina. Então, dentro do que é seu, do que é a sua medicina, o que é que você está tendo vergonha de receber? E que na hora que você tirar essa vergonha, vai servir de grande valia, não só para você, mas para o outro, sabe? Eu acho que é isso. Você tem uma sensação assim, Fausto? Eu tô falando demais. Não, é para você falar mesmo. E eu tô sentindo aqui, né? Desde que você falou da vergonha e tal. Cara, tem gente, parece no mundo, tem mais de 8 bilhões de pessoas. Alguém vai se conectar com o que você tem. E enquanto você está encobrindo isso, você está se conectando com pessoas que têm que ir conectar com outra pessoa. Hum. Simplesmente porque o ensino-aprendizagem dela é máximo com o outro, naquele momento, naquele caminho. Você contou, você passou por vários caminhos. E eu tinha, ninguém nunca me falou, Fausta, essa é a sua tribo. Eu tenho uma fidelidade a um curso em milagres, não no sentido de um livro, mas no sentido de para curar a mente. E o que você trouxe do druidismo é exatamente a mesma coisa que o curso vai falar não sei quantos anos depois, de outra forma. Mas ele fala, Jesus no início do livro fala, né? Esse é um curso obrigatório. Não ou um curso em milagres, mas esse curso da gente voltar pra gente, que é essa nossa espiritualidade interna.
Então eu tinha muito conflito de coisas, de lugares, assim, que eu experimentava que eu pertencia a vários lugares, mas na minha mente tinha isso. Gente, mas eu só posso pertencer a um. Como é que eu vou, agora eu vou te falar do agora, né? Como é que eu vou participar da frequência do amor e da escola da liberdade? Os dois falam de um curso de milagres, mas parece no mundo que são concorrentes. E eu tô nos Uhum, dois. E eu também nos dois, e tá tudo certo. Eu não preciso fechar, tem que ser ali. Que é o lugar que você falou, porque esse lugar de a hora que você fecha, você vai atrás, nesse caso das duas, como é de um curso de milagres, não tem um guru, mas o ego pode fazer tudo, né? Ele pode pegar até a pessoa que não se coloca como guru e colocar. Inclusive, foi um perdão que eu tive com a Paulinha da frequência, assim. E eu agradeço muito a ela. Tipo, ela nunca se colocou nesse lugar, mas teve um momento, ano passado, esse ano, na verdade, o ano passado, não sei, que eu coloquei ela num lugar de ídolo. E aí depois eu entendi. agradeci muito a ela. Eu falei, obrigada por ter me dado espaço para te tirar de lá. Que eu que coloquei, não foi ela, Sim, sabe? Só que no mundo tem um monte de outras sim. filosofias que tem o guru. Aí ferrou, porque é muito Aham, fácil. é. Tá todo mundo procurando um guru. E eu adoro o Porque nome tá do todo mundo. documentário do Tony Robbins, né? Eu não sou seu guru. Eu não sou seguro. Então, era sobre isso que eu ia falar, inclusive, porque aqui na Europa está tendo um movimento muito grande de empresas de desenvolvimento pessoal. Você é a sua própria gurua, no caso, né? Então, você é o seu próprio guru. Você é o seu próprio guru, né? Isso eu escutei do Niraj, ele fundou isso, ele fala bastante nisso, que aqui tem uma ferramenta que vai te apoiar a tornar o seu próprio guru, porque o resgate dentro da nova era está muito ligado com esse resgate da nossa soberania, que os celtas falavam lá atrás. E aí, uma das coisas que me fez desencanar sobre essa história de caminho espiritual, duas coisas, na verdade. Uma delas é que, em todas as pesquisas que eu fiz, as tribos que eu passei, os caminhos espirituais que eu percorri, todo mundo culminava no amor. Tudo, tudo. Só que são formas diferentes de acessar aquilo. Só são formas. São só formas. Quando a gente escolhe um caminho espiritual, a gente está escolhendo uma forma diferente de chegar lá. E aí, teve um processo também, Fausta, que aconteceu, e que aí eu acho que a gente está muito junto nesse rolê, que é a permissão ecumênica. Que Adorei esse isso? Teve termo. uma vez, na permissão ecumênica. Nem sei se faz sentido, mas assim, para mim faz. Emocional, sentimentalmente, para mim faz muito, porque tem pessoas que, de fato, elas vêm para o caminho da disciplina. Porém, tem pessoas que elas vieram com outro propósito, que é o de entrar, pegar aquilo ali, sabe, entender aquelas vertentes, aquelas nuances, e ela consolidar um caminho com base em todas essas partes. E aí é a nossa função de pesquisadora, né? Por que que eu me considero pesquisadora hoje? Porque eu sinto essa permissão, e eu recebi numa das danças da lua que eu fiz num dos anos, eu vi isso muito claro, que eu tinha permissão de entrar em muitas tribos. Por quê? Porque eu fazia esse trabalho de pesquisa e ancoramento. Agora, teve um dia que eu me perguntei, mas para quê? Porque isso me deixa confusa, isso não é fácil, isso não é gostoso para mim. Chegou um momento que, tipo, falei, nossa, mas assim, eu tô em vários lugares, mas a sensação é que às vezes eu não tô em nada, Eu tinha né? essa E aí, sensação claro, muito. tem um espaço. E é foda você ter essa sensação, porque você tá comprometida, você sabe que você tá comprometida, e que você tá experienciando e você tá dando sangue ali. Cara, ano passado eu completei os 4 anos de Dançante da Lua. São 4 noites em jejum, e dias, né? E em jejum dançando a noite toda, com geometria sagrada. Tipo, é surreal. É uma forma de a gente acessar o caminho do coração pelo corpo. Pelo corpo. Então ali você entra no extremo do corpo. Você leva seu corpo além do que você achava que você conseguisse, né? Que você fosse conseguir. E aí, nesse ano da Dança da Lua, dentro desse espaço meditativo, a partir da repetição, né, a partir do cansaço, né, é, eu vi que eu tinha permissão para adentrar esses espaços. É como se eu fosse, de fato, ali.
e pesquisando. E aí eu cheguei naquela pergunta, mas para quê? Porque tá difícil eu ficar em vários caminhos. Isso me custa muito, essa curiosidade. E às vezes é até perigoso. Chegou um momento que eu falei assim, nossa, isso aqui tá muito perigoso, porque tem energia que Não que casa dá muito. um casa. E aí, para onde você vai, né? E aí tem um respeito a tudo, né? E aí tem muito os agnósticos, por exemplo, né? Eu me considerei agnóstica por um tempo. Eu ainda me considero. É, Só que agora, aí eu fui para além das caixinhas, né? Isso se a gente fosse colocar numa caixinha. Indo para além das caixinhas, eu vejo que tem um propósito mais lá na frente de a gente manter viva, porque vai precisar, vai chegar um momento no mundo que as coisas vão, né? E a gente vai precisar, é como se a gente fosse uma grande arca de Noé. E assim, não é uma coisa de presunção, não, é de responsabilidade. Qual é a responsabilidade que eu vejo para mim, na minha vida? Dos ritos. Então, eu entro nesses caminhos espirituais porque, e a coisa que mais me chama atenção é os ritos, são os ritos. Para que dos ritos? Por que dos ritos? Quando acontecem? Por que acontecem? De que forma acontecem? E eu vejo que em algum momento eu vou usar isso. Isso vai ser exigido de mim, esse conhecimento. É como, por exemplo, se você fosse recolher as sementes das árvores para criar um banco, né, de sementes. Então, você vai nos lugares, vai coletando essas sementes para você ter esse banco de sementes, como a gente tem hoje um banco de alimentos, né, mundial, né? Então, é como se nós fôssemos essa ânfora, né, esse vaso, né, da era de Aquário, que está coletando essas águas, e cada um está coletando a sua, cada um está coletando o que precisa coletar para transformar isso, porque a gente está num processo de transformação, de total transformação, né? Aquário é isso, né? Pelo menos na minha visão e dentro do que eu estudo. Então, é como se a gente estivesse colocando várias coisas dentro da gente, para depois a gente desaguar isso, de alguma forma, para alguma tribo, em algum lugar. Então a gente está meio que coletando. Nós somos coletadoras, entende, Fausta? E aí, assim, é confuso às vezes. Mas essa coleta, ela faz parte do trabalho. Os coletores fazem parte né, dessa equipe terrena. Não sei. Essa é a minha sensação. É porque tudo serve, né, Kézia? Tudo serve. Eu, nesse momento, desencanei um pouco desses processos, mas também acredito que isso sirva, sabe? Agora eu olho muito pro dia a dia de o que que tá aqui na minha frente agora. É isso que tá me ensinando. Uhum, Só que o Curso em Milagres tem uma frase muito interessante que é quem torna. Não, gente, ó, vou falar errado, mas a ideia é essa. Que quem torna o seu irmão seu professor é a sua disponibilidade de aprender. Então, todos nós somos professores uns dos outros o tempo inteiro. uma Só grande que verdade. só vira professor se eu estiver disposta a aprender. Se não, vira outra relação. Tipo, e aí, nessa outra relação, se a gente deixar o ego entrar nela, vai virar. O que que eu posso ganhar de você? Porque o ego se relaciona desse lugar, né? O que que eu posso Uhum, ganhar de você? O que que você tem pra me dar aí? sim. E a hora que eu deixo esse, tá, independente disso, do que tá vindo, é o que eu preciso olhar agora? É só o que eu preciso olhar agora. Como veio para você, agora é a transparência do caminho. E é muito mais leve o caminho transparente. Você não Uhum, precisa fortalecer máscara nenhuma. E você fica em paz com, alguém descobriu, né? Porque aí ele acaba, ele dissolve a síndrome da impostora se dissolve. Porque a hora que você não sabe, você vai falar assim, não, não sei. Não, não sei, eu não tenho a mais tenho ideia do que você está falando. E, e é isso, só que eu acho que fortalece a gente pra gente bancar isso de tipo, ó, bancar o que a gente experienciou. Que é outra coisa que um curso em milagres fala também, que eu acho muito interessante, que é uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal é necessária e ela é possível e é isso, e é o que você falou. Todos os caminhos que você visitou culminavam onde? No amor, porque é a experiência do amor.
Essa é a experiência universal. E aí tem gente que vai E que é, encontrar na igreja. exato, que é a grande essência. Essa é a grande essência. E aí esse amor, ele remete tem vários acessórios, assim, dentro dessa palavra, né? Que é o pertencimento, que é a autoestima, que é a valorização de si mesma, a compaixão pelo outro, a empatia. Então vai agregando, quando a gente fala amor, caminho do amor, tá agregando tudo o que é ser um bom ser humano, no fim das contas. Porque se a gente está numa experiência, né, humana, todo mundo está indo de volta para a fonte, e a fonte é esse amor. Porém, para ir para essa fonte, existem algumas coisas que precisam ser apreendidas, né? E E aí liberadas. vem os dogmas, exato, boa. E aí vem os dogmas da religião, aí vem as disciplinas do caminho espiritual, tudo isso para te levar para esse lugar de ser um melhor humano, né? Porque se tornando um melhor humano, a sua alma vai alterando de consciência, né? Porque são esses aprendizados que são esses saltos que a gente dá dentro da nossa consciência. A gente resolve descer aqui para justamente fazer um salto de consciência, né? E aí é um baita de um trabalho, né, não? Diário! Diário! A gente queria Diário. enganar vocês e falar que assim, você vai lá, faz um processo de transição com a Kézia, vai durar, sei lá, 3, 5, 6 meses, um ano. Aí, pronto, você saiu E pronto resolveu. e resolveu. Você não precisa mais de Ai, nada, ai. entendeu? Mas não é E essa é uma assim, expectativa amores. que a gente tem mesmo. Que acontece com os gurus, né? Por que que a gente quer um guru? Porque a gente quer respostas. E porque a gente Ah, quer rápido e a gente quer ter certeza, porque a gente não confia nas nossas respostas, né? Então, por exemplo, vem as expectativas. Não, eu vou fazer um processo de transição de carreira, em 3 meses a minha vida está resolvida, né? E aí essa é a ilusão de que, eu vou entrar nessa religião porque daí tá tudo resolvido. Eu entrei, tá ali, tem alguém cuidando de mim, tem alguém vendo por mim, né? Então é muito difícil a gente entregar o nosso poder para o outro, né? E a gente tem uma dificuldade em querer tomar esse poder, porque é muita insegurança, né? Muita coisa para lidar. E às vezes eu me pergunto isso, essa decisão está sendo pelo meu ego ou não? Essa conversa aqui está sendo pelo meu ego ou não tá? Porque é muito difícil às vezes a gente perceber dentro do calor ali da emoção, principalmente, né? Você fala, nossa, isso aqui é divino ou isso aqui quem tá é patrocinando ego, isso né? aqui? E aí, essa coisa da verdade, de você estar buscando sempre a verdade, você sempre vai estar se questionando isso. E aí, quando você se questiona, tem, nossa, muitas respostas. Você pode encontrar muitas respostas. E não vai ser aquela lá, mas aí a gente quer aquela, porque aquela, ainda mais se alguém der pra gente, a gente confia mais, porque a gente não confia tanto na gente, né? Tem validade. Então, é um processo de autonomia. Que é a hora que você falou que Uhum. foi buscar o diploma, né? Não, tá faltando diploma. O que tá faltando? O É, diploma, validação. nada mais é nesse caso, e em vários casos, é uma validação de que você sabe aquilo ali. Mas Uhum, assim, quantas vezes a gente tem diploma do uhum. que a gente não sabe? E quantas vezes a gente não tem diploma daquilo que a gente sabe, de fato? É muito louco. Eita, bem verdade isso, hein? Bem verdade, como não é nada, né? E eu vejo que essa falta de poder, essa falta de inteireza interna faz com que a gente fique buscando. Eu tô com uma mentorada nesse exato momento. Ela quer, eu faço medicina, eu faço psicologia. E ela vai buscando as respostas de mim, assim, né? E eu vou trazendo todas as ferramentas para mostrar para ela as possibilidades e tudo mais, e refletir, né? O que que vai fazer sua alma feliz, né? E ali no mapa dela, e foi engraçado, porque no mapa dela, tudo dava para psicologia, né? Porque, por exemplo, se ela fosse para medicina, o rolê ia ser de gerenciar uma comunidade, ou seja, um hospital, às vezes, né? Ela, como médica, seria de gerenciar, não Uhum. seria médica, no fim das contas. O rolê ia ser algo muito além, que ela ia levar 10 anos para poder fazer o que ela precisava fazer, que ia se equiparar se ela fosse fazer psicologia, por exemplo. Que seria assim, que já está lá, que já está posto. Só que, e aí entra outra questão, né? A do que vem fácil ou do que já está posto pra gente, porque a gente acha que o caminho verdadeiro vai ser um caminho de esforço, de disciplina e de dedicação, A gente entende? E acredita aí, muito tipo no assim, na cabeça sacrifício, né? dela,
Muito, na cabeça dela, não, não, 10 anos, daí eu já consigo fazer tal coisa, papapá. Eu falei, cara, 10 anos, mas você já tá fazendo isso daqui, é só um ajuste de. E assim, né, claro, ela buscar a validação dela no diploma, tá tudo bem, a gente tem essas fases. E Relaxa. assim, eu considero e eu valido muito as fases, né? Não, você tá na fase de buscar validação, joia, isso vai te levar para mais, de alguma forma, mas que esteja alinhado dentro do que, da sua missão de alma, né, do que a sua alma anseia. E aí, e às vezes a gente tem dúvida do caminho, porque parece que já tá aí e não é possível que já é isso, sabe? Não é possível que eu já tô aí. Ou não é possível que é tão fácil assim. Então a gente não considera, sabe? Nossa, é muito louco isso. Como assim? É, você me veio um lembrete do amor, que é até música. Eu vou te mandar e vou deixar pra galera aqui embaixo depois. Eu não sei se eu já te mandei essa música, que chama Nada Falta. E ela é baseada no lembrete do amor. O que falta é lembrar que nada falta. Eita. É, esses lembretes do amor é certeiro, né? Né? Nossa, eu preciso desse lembrete na minha capinha do celular. E nada falta, porque às vezes já tá aí. E a gente tá nessa expectativa de, não, mas tem que ser mais elaborado, não é possível que é só isso. Já encontrei? Como assim? Não, tem que tá Tá faltando lá. alguma coisa, né? E a gente tem isso. E foi o que a gente estava conversando, agora a gente volta, a gente chegando ao fim, volta para o início, que eram os nossos bastidores aqui. Que a gente estava falando que somos duas buscadoras, fomos por muito tempo, e agora tanto eu quanto Kézia sentimos esse aquietar da alma com as viagens, que eram nosso instrumento de busca, de tipo. Não é também, não é nem apego nem aversão, né? Antes a gente tinha apego às viagens. E não Uhum, é a aversão, não, nunca mais vou viajar. Eu não preciso mais viajar. sim. Kézia está numa viagem, mas não precisando viajar. É. No entanto, porque qual que é o, né, assim, o rolê? Eu tô num ano de peregrinação. Eu tinha alguns objetivos de passar por 7 portais, em preparação, em petição à Terra, para eu fazer as minhas experiências, as minhas viagens, as minhas imersões. Porém, a partir do momento que eu encontrei uma pessoa que está me graduando, aí eu estava aqui brincando com a Falsa. Falsa, tá difícil a vida, porque nunca nada mexeu comigo tanto quanto essa relação, né? E aí está sendo uma grande transição para mim, deixar de pensar só na minha vida para pensar numa vida a dois, para decidir as coisas a dois, porque por mais que eu fui casada, né? Assim, não casei na igreja e tal, né? Eu fui amasiada. Isso é importante porque tem muita gente que me pergunta, sabe, Fausta? Aí eu já falo logo, porque tem uma coisinha assim sobre casamento, né? Enfim, eu fui Eu não sei, juntada mas por 7 anos. isso tem vindo no inconsciente coletivo, eu tenho percebido, sabe? Uma diferença, porque, tipo, Então, morar junto, a diferença do morar junto para o casar. e aí eu percebo essa diferença, que é o comprometimento. Tem um comprometimento aí que é diferente. Então, isso até justifica a minha própria relação desses 7 anos com o meu ex, né? É, era duas pessoas vivendo juntas. Eu tinha a minha vida, ele tinha dele, ele tinha os sonhos deles, eu tinha os meus. Então a gente realmente só juntou, né? É bem diferente. Agora, quando tem um entrelaçamento, eu não quero usar a palavra casamento, porque tem a estereotipação de casamento, igreja, vestido de noiva. Não é sobre isso, mas é um entrelaçamento. Por exemplo, eu e o Pedro, a gente foi casado no Thor, no solstício de verão, por um filho da mãe. Eu brinco porque, assim, tava todo mundo muito na festa, mas, assim, falso, foi muito engraçado, porque tava lá os quatro, eles começaram a puxar assunto com a gente, eles eram ingleses, né? E um deles estava vestido de druida. E, e aí, em determinado momento ali, a gente conversando, conversando, eles, não, não, vão casar vocês agora. E ele tava com uma fita, assim, sabe? Uhum. Tava com duas fitas, na verdade, azul. E ele pegou e falou, pronto. Aí casou, tipo assim, deu Acabou! o Thor. E o Thor, dentro da espiritualidade celta, é um grande portal do coração, é o chakra cardíaco da Terra. E aí quando eu brinco com o Pedro que a gente tem que casar, ele, mas amor, a gente já casou. Eu falei, não é possível. Eu Você tá considerando. esquecido que a gente já tá casado. Você não tá entendendo. Mas porque eu tenho o estereótipo ainda também, né? Não, mas a gente tem que casar lá e tal, formalmente, fazer um trem, fazer um rolê, não é, ai, casado na igreja. Não, mas tem que ter uma cerimônia.
E a gente pensa nessa cerimônia como algo muito, uau, né? Uma cerimônia intencional, mas às vezes as coisas acontecem pra gente de uma forma fácil, simples, mas a gente não aceita. E aí agora eu falando do meu próprio caso, né? Acabei de me ouvir. Acabei de me ouvir, então, eu entendi. Então, assim, a gente recebeu ali, né, um enlace, né? A gente foi entrelaçado, dentro dessa responsabilidade, desse comprometimento de uma relação. E aí, é, desde aquele momento, voltando, né, ao que a Fausta trouxe para a gente finalizar, desde aquele momento eu sinto que aconteceu um grande shift para mim, porque a minha sensação, e eu falei isso para o Pedro esse mês, a minha sensação é que tudo que eu fui buscar se manifestou em uma pessoa. E assim, não tô falando nada romântico, tá, gente? Na verdade, muito pelo contrário. Tudo que eu estava buscando de desenvolvimento em mim se manifestou através agora de uma pessoa, porque como a Fausta até me lembrou, né? Os relacionamentos vêm para a gente crescer com eles, né? Não vem para uma idealização de felizes para sempre, e agora tá tudo aí, tá tudo bem. Muito pelo contrário, ele vem para desenvolver a gente no que a gente tem que desenvolver, espelhamento completamente, né? E aí, a Fausta falou bem mais bonito do que isso. Mas agora eu simplifiquei. E aí, eu vejo que a minha busca, que antes estava no portal da viagem, lembra que no começo a gente começou a falar que o trabalho era um portal? As viagens, o mundo também é outro portal. O trabalho deixou de ser um portal para mim e o mundo se tornou um portal, até pela minha pesquisa, pelas minhas buscas. Então, estava ali, o mundo estava me dando aquilo. Hoje eu vejo que tudo que eu estava buscando de desenvolvimento, seja no caminho espiritual, seja desenvolvimento pessoal, seja em cursos, seja no mundo, se culminou numa pessoa que me traz todos os desafios que eu preciso resolver enxergar. Então, é como se aquele portal, ele não precisasse mais de ter tanta importância na minha vida, porque chegou um vivo que está aqui comigo, em qualquer lugar, né? E aí, assim, esse é o processo da vida. A gente vai recebendo portais na nossa vida, portas mesmo, que se abrem e fala, entra aqui, vamos trabalhar um pouquinho, né? Então, o trabalho vai ser, às vezes, essa porta. A sua mãe pode ser essa porta, a sua família pode ser essa porta. Hoje eu tenho essa porta, né, manifestada numa relação. Então, essa necessidade, essa motivação pelas viagens mudou. Por quê? Porque agora eu não preciso colocar tanto no mundo, entende? É como assim, eu não preciso mais direcionar tanto aquela energia ou na expectativa de eu encontrar o que eu estou buscando ou de aprender o que eu quero aprender, sabe? Já tá Eu não ali. sei se eu estou conseguindo, assim, Não, me fazer você está me lembrando muito que o curso em Milagres fala em algum lugar que eu não lembro onde é, e o meu curso também não está aqui para procurar. Mas ele fala que a você será dado um caminho diferente, um relacionamento santo será dado para curar. Eita, Entendeu? nós. A cura para um curso em Milagres é toda através de relacionamentos. E Olha o só. relacionamento, e eu vejo o seu relacionamento com o Pedro esse lugar, Arrou. inclusive. E é pura lapidação, né? Porque o caminho do amor, eu vejo que mais do que a gente começar alguma coisa com alguém, é sustentar, é ficar. No meu caso, decidi ficar um ato grande de amor. Porque eu sempre fui, né? É muito fácil para mim ir mudar, né? Eu masterizei a mudança. Opa, vou mudar? Já tem Isso eu sei fazer. um plano aqui. Eu já tenho um blueprint, assim, já tem um passo a passo. Agora, e aí que tá, né? Eu acho que os verdadeiros portais na nossa vida são aqueles que a gente não sabe lidar. Aí chegou, sabe? Eu acho que aí se encontrou realmente a grande porta para você. Porque se você sabe muito lidar com aquilo, ainda não é aquilo. Tipo, eu masterizei as viagens, né? O Pedro fala, meu, você dá um shift rápido, né? De país para país, de vida para vida. A gente teve vários estilos de vida durante Nos esses últimos meses. meses. E para mim, eu vou me ajustando muito fácil. Eu entro ali naquela vida rápido, me adequo muito rápido. E para ele não, ele já tem mais dificuldade. Mas por quê? Porque eu estou fazendo isso há muito tempo, de forma antes, né? Mais picadinha, hoje, um ano direto. E aí a gente vai pegando prática. Agora, por exemplo, quando você entra num portal que você literalmente perde o controle e você fala, não sei o que fazer aqui, não sei fazer com isso. Aí vai ser Até grande ou travou. vai começar a Eu. acontecer.
Deu até uma travada já e É voltou quando aí você que, falou, vai ser é aí que grande. É acontece. isso. Porque é a hora que a gente precisa pedir a ajuda desse professor interno, sabe, Kézia? Você travou de É novo? onde você vai pôr à prova a sua soberania. É, Todo o conhecimento que você foi buscando, que você foi você vai falar, absorvendo. tipo, Agora é a hora, sabe? assim, E eu tô nesse processo de revisão de tudo. No entanto, na Cabala eu faço, a cada 28 dias eu tiro o tarô baseado na Cabala, na árvore da vida, né? Que é para esses 28 dias do meu ciclo. E aí nesse ciclo veio a torre entre Júpiter e Vênus. Então, para eu descer essa fé, para eu descer para cá, né, para esse relacionamento, para o que eu valorizo, eu preciso agora desconstruir isso. E tá muito claro, Pedro, hoje foi trazendo reflexões para mim, bom, dentro de mim, eu quero ouvir a e que agora eu reflexão tô do Pedro. questionando. Aí eu, é, às vezes a gente, é sobre rotina, né? Às vezes a gente tá, no mínimo, achando que isso já, é, é que eu falei assim para ele, tem momentos que a gente não vai ter tudo. E é isso aí. Quem quer tudo é a criança que quer ter tudo. Mas tem momentos que a gente vai precisar escolher no que a gente vai focar nossa energia e tal. Isso uma taurina falando, uma pessoa extremamente aterrada falando. E ele é o meu oposto, né? E ele também é taurino, mas assim, o rolê dele é outro. E aí ele falou: não, eu discordo, eu discordo. Eu acho que dentro do campo da espiritualidade, a gente pode ter tudo, sim. E principalmente quando a gente pensa que a gente já tem esse tudo. Aí eu. Ou seja, o lembrete do amor o Então, Pedro já tinha te dado mais cedo, entendeu? isso, por isso que eu falei, nossa, eu preciso colocar na capa do meu celular. Ai, ai. Foi com outras Entende? palavras, E aí mas eu. é a mesma coisa. E aí, aquilo que estava tão verdadeiro em mim tá precisando ser destruído. Tipo, eu talvez tenha uma outra resposta para isso daí. Eu sei que, assim, são contextos diferentes, mas ao mesmo tempo, não, né? Se a gente for parar para pensar, ok, não, eu só estou trazendo dentro desse contexto aqui, de fato isso é real, o mundo concreto a gente tem que operar assim, porque senão a gente não dá conta. Mas no campo espiritual, que é esse grande shift que eu estou vivendo junto com ele, n- o pensamento concreto já não é tudo, sabe? E assim, eu não tenho a resposta para seguir essa conversa, porque eu estou no meu processo de pesquisa. Não me Mas pergunta, assim, gente. não, eu paro por aqui. Mas assim, é, como que você sai daqui para vir para cá, mas sem invalidar isso daqui para não cair no idealismo e numa ilusão e unir esses dois mundos e gerar uma coisa nova? Então eu estou nesse exato momento fazendo isso. Como eu faço para sair aqui, vir aqui, juntar aqui e transformar? Então são as transformações deixar acontecer, né? E aí vai destruir, que a gente sabe, de certa forma, para poder dar uma nova forma, a construção de uma nova verdade, Que a gente né? vai se desapegando Porque dessas não nossas existe verdade absoluta. verdades. Porque não existe no fim. O que Regadas. que é a verdade? Nesse plano aqui não O que que existe. é a verdade? Nesse plano a Não verdade não existe. existe, Então, né? Ela é um lugar da é. mente, que vai ser o amor lá no final, Uhum. enfim, mas vai estar ligado a isso, não sei exatamente o que que é. Se a gente está aqui, a gente ainda não consegue viver essa verdade 100%, portanto, a gente não consegue nem falar muito sobre ela, Isso, porque isso. É um eterno processo. isso, mas a gente E desfazer. só quem tiver aberto no não sei, no não sei, ok, aqui eu não tô entendendo muita coisa. Aqui eu solto porque eu não tenho ferramentas e nem recursos para lidar com isso aqui. Aí é o grande portal da sua vida. Naquele Exatamente, é momento, pelo aí que menos, vai né? dar certo, De... entendeu? É aí que entra. Aí que entra esse mundo de experimentação, e que na alquimia a gente chama isso como matéria-prima. E só existe energia, só é gerado mercúrio, né? Quando existe trocas, né? Quando existe um processo alquímico. E só existe processo alquímico quando tem material, porque senão você vai fazer o quê? Então, a gente precisa deixar a nossa vida sair dos trilhos um pouco para ter esse material, essa prima matéria, né? Essa matéria-prima para a gente ir para as experimentações. E aí resgatar o nosso caderninho ali, né? Que é o quê? O que a gente funciona para mim, o que que é verdade, o que que não é.
Funciona pra mim. E isso é resgatar a soberania. Esse caderninho eu vejo como essa autoestima resgatada. Muito isso, assim, pra mim. Voltou. Kézia! Obrigada, amore. Obrigada. Obrigada a Que vocês. presente. Eu vou deixar os contatos da Kézia aqui embaixo. Você quer falar seus. Você tem 300 coisas, né? Você tem uns 2 ou 3 Instagram. Não, não fala isso. Eu tenho um Instagram pessoal. Agora eu simplifiquei. Eu tenho um Hum. Instagram pessoal, que é o Kézia Nascimento, que aí é só meu compartilhar leve mesmo, livre, leve, solto sobre o meu. E tenho do Instituto. E tenho do Aquarius Living, que a gente ainda tá. A gente só entrou a energia, né? Que é do grande projeto da comunidade. E que a gente está em processo de pesquisa, de validação, de ancoramento. Então, assim, uma sementinha, né? Mas quem quiser me procurar, ou lá no Instituto ou no meu pessoal, Vou tamo deixar aí. aqui embaixo. Oi, uma delícia, um prazer. Aham, Obrigada. todo Obrigada. mundo. Obrigada a você, meu amor. Gratidão. Você que esteve com a gente até aqui, tomara que tenha feito sentido, alguma coisa tenha te tocado e que leve essa transformação, que não seja só um conteúdo. Toma o que é para você e faça alguma coisa com isso, aqui, né? E depois É vem e isso. conta pra Qualquer coisa, gente. estamos aqui para você. Estamos aqui. Gratidão, Faustinha. Obrigada, gente. Beijo. Opa.